Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias e eu sou do sexo masculino, 42 anos, pardo, cabelo preto, estatura mediana. Estou trajando uma calça e uma camisa preta e o ambiente da aula é um estúdio de televisão. Eu vou usar uma tela interativa para anotações. Então vamos nessa, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre períodos econômicos na história do Brasil, na fase colonial especificamente. E aí a gente vai trabalhar, primeira coisa importante que a gente tem que ver, que a gente tem que considerar, é essa ideia de ciclo. Essa ideia de ciclo é uma coisa que hoje a gente discute, porque antes a gente estudava a história do Brasil, essa parte econômica, falando, o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, como se fosse uma ideia de que determinados processos econômicos, eles cumprem uma dinâmica circular, onde começam, tem início, meio e fim. E aí, hoje a gente já não vê dessa maneira. Hoje a gente está repensando essa noção de ciclo. E a gente já não está mais usando essa expressão ciclo. A gente está hoje indicando quais foram as atividades econômicas que em momentos da história do Brasil estiveram em evidência, às vezes convivendo com outras de forma concomitante, né? Às vezes tendo uma importância maior, outras vezes uma importância menor, depois em alguns momentos com mais destaque, em outros momentos com menos destaque. E assim a gente vai vendo de uma forma mais dinâmica e não com essa noção de ciclo. Beleza? Show de bola? Vamos lá para analisar esse mapa. Olha só, aqui seriam as atividades econômicas no período colonial. O que você está percebendo aqui? Existe uma atividade em torno do pau-brasil, né? E você vê aí a área de ocorrência do pau-brasil aqui, esse verdinho mais claro. Aí você vê a cana-de-açúcar, a área de ocorrência, essa área verde mais escura, né? Aqui também a gente vê cana-de-açúcar. Aí a pecuária também está representada aqui, né? Na cor alaranjada, né? E isso também a gente percebe a importância que a pecuária teve no período colonial. O tabaco, em amarelo, a parte da mineração. E aqui na Amazônia, as drogas do sertão. A importância econômica que as drogas do sertão tiveram na nossa região amazônica, né? Então, quando a gente vai analisar esse mapa, o que a gente vai perceber? A parte do pau-brasil. Em que momento você tem uma ênfase importante na exploração do pau-brasil? No período pré-colonial. Os portugueses chegam, com a chegada deles, eles começam a explorar o pau-brasil, e aí o rei de Portugal estabelece que a exploração do pau-brasil ela vai ser feita na base do estanco. E o que é o estanco, professor? O estanco é isso aqui, ó. O estanco é o monopólio real. Isso significa que somente o rei de Portugal poderia explorar o pau-brasil. E ele tem o monopólio sobre essa exploração, mas ele pode entregar esse monopólio para quem ele quiser. Então a gente vai ter gente que vai receber esse direito de exploração do rei. Como, por exemplo, o Fernando de Noronha. O Fernando de Noronha, ele é um dos caras que recebeu autorização para explorar pau-brasil. Ele levou toras e toras de pau-brasil e, não por acaso, ele é um dos caras que vai receber essa concessão aí, né, essa autorização do rei. Agora, como é que você vai fazer para explorar o pau-brasil, para extrair esse pau-brasil? Aí eles vão contar com a mão de obra dos indígenas. Aí entra o indígena e o indígena vai entrar num sistema de escambo. O que isso significa, professor? Que naquele momento inicial você ainda não está falando em escravidão. Ninguém vai escravizar o índio ainda nesse momento do pau-brasil. Depois o indígena vai ser escravizado, tá? Mas no momento aqui é escambo. O que significa isso? A troca de mercadorias por trabalho. O índio ajuda a cortar, o indígena ajuda a cortar o pau-brasil, embarcar ali nas feitorias e em troca ele recebe espelho, pente, faca, coisas que não tinham tanto valor econômico para os portugueses, mas para os indígenas aquilo era uma novidade, aquilo celebrava aliança e tudo mais. Depois vai ter um outro tipo de escambo onde o indígena vai querer cavalo também, vai querer coisa mais valiosa, vamos dizer assim. Né? Mas inicialmente o escambo foi feito dessa maneira. E havia uma utilidade para esse pau-brasil, por isso eles exploravam, né? Esse pau-brasil era utilizado para a fabricação de objetos, do miolo do tronco do pau-brasil eles extraíam líquido que era usado como corante para atingir tecidos. Então, por conta de tudo isso, o pau-brasil foi bastante explorado nessa época entre 1500 e 1530. Show de bola? Agora, na sequência, nós vamos ver a questão do açúcar, né? Você vai perceber que no mapa você tinha também o açúcar. Por que os portugueses vão optar pelo açúcar quando inicia a colonização do Brasil? Quando inicia a colonização, aí você, claro, exploraram o pau-brasil no pré-colonial. No início da colonização já não vai ser o pau-brasil que vai ser a atividade econômica que vai nortear o processo colonizador. O que vai nortear o processo colonizador?
a lavoura açucareira. E por que eles decidiram plantar cana-de-açúcar, professor? Por que não foi Tucumã? Por que não foi Pupunha? Por que não foi outra coisa, professor? Porque eles tinham, primeiro, um solo favorável para o cultivo da cana-de-açúcar, uma experiência anterior com a lavoura açucareira e a lucratividade também, né, do açúcar. O açúcar era conhecido como ouro branco. O açúcar era tão lucrativo que ele era usado como dote nos casamentos. As pessoas casavam e ganhavam açúcar, né? Então, resultado, meus amigos, por isso a coroa portuguesa decide optar pela cana-de-açúcar. E aí, essa lavoura açucareira vai ser montada num sistema de plantation. O que é o plantation, professor? Ele tem 3 bases: latifúndio, monocultura e escravidão. Por que latifúndio? Porque essa cana-de-açúcar ela vai ser cultivada em grandes propriedades de terra. Por isso, latifúndio. Por que monocultura? Porque eles vão investir no cultivo de um só produto, que é a cana-de-açúcar, para a exportação. E escravidão, porque a mão de obra que vai basear essa lavoura açucareira vai ser a mão de obra escrava. E aí, inicialmente, eles até usaram os indígenas, mas depois eles substituíram a mão de obra dos indígenas pela mão de obra dos africanos, por conta da questão da lucratividade, porque muitos indígenas também, houve um decréscimo de indígenas no litoral brasileiro, e tudo isso foi contribuindo para que eles substituíssem a mão de obra dos indígenas pela mão de obra dos escravos africanos, e aí por conta desses fatores todos, a gente vai ter essa transição. E aí na lavoura açucareira vai predominar a mão de obra escrava, a mão de obra africana. Em outros lugares do Brasil, como na Amazônia, já vai predominar a mão de obra indígena, mas porque aqui na Amazônia a gente vai ver que tem um diferencial. Vamos já ver, olha só, vou dar uma olhada. Aqui, ó, na lavoura açucareira, então, é o tráfico negreiro, é isso que está acontecendo. Vamos, então, ver a questão da pecuária. A pecuária, ela foi sempre uma atividade secundária no Brasil colonial. Ela vai dar suporte para a lavoura açucareira e para a mineração, e ela vai desenvolver um mercado interno. Né? Por quê? Porque ali no Nordeste você tem a pecuária ali sendo usada, os animais eram usados como carga, como também abastecimento, era um mercado interno para abastecer as pessoas ali daquela região. E aí a gente vai ter também pecuária lá no Sul, que também, na época da mineração, ela vai contribuir também, ela vai se interligar economicamente com aquela mineração que está acontecendo ali no Sudeste. Esses animais também usados como carga, também usados como transporte, também usados como alimentação. Então, a pecuária, tanto no Nordeste quanto no Sudeste, ela vai dar suporte para outras atividades que estão sendo desenvolvidas. No caso do Nordeste, vai dar suporte para a lavoura açucareira. No caso do Sudeste, vai dar suporte para mineração. Então a pecuária não é a nossa estrela, não é a nossa principal atividade econômica, mas é uma atividade econômica importante na história do Brasil colonial. Beleza? Vamos para a próxima! Aqui a criação de gado, né? Você vê a expansão da pecuária, isso é muito importante. No início a pecuária estava junto com os canaviais, mas depois eles viram que não dá para colocar o gado junto com as plantações, porque ele acabava destruindo as plantações, e aí esse gado vai mais para dentro, mais para dentro, mais para dentro, mais para dentro, meu amigo, e aí quando esse gado vai mais para dentro, ele vai promovendo essa conquista do sertão nordestino, tá? Por conta desse deslocamento dessa pecuária mais para o interior. Show de bola? O tabaco também foi uma atividade importante, ele era utilizado para trocas comerciais, principalmente lá na África, quando eles iam comprar escravos africanos, e aí por isso ele teve também a sua importância no Brasil colonial. E aí, a outra atividade que foi super importante foi a mineração. Ela teve uma descoberta tardia, porque os caras ficaram procurando ouro um tempão aqui no Brasil e só foram encontrar lá no final do século XVII. E aí, quando finalmente eles encontram, a coroa portuguesa cria toda uma estrutura administrativa para poder fiscalizar a exploração desse ouro. Ela vai criar a Intendência das Minas, que vai ficar responsável pela administração dessa exploração aurífera aqui. E é óbvio que a coroa portuguesa também não perdeu a oportunidade de criar impostos para cobrar desses mineradores, como o quinto, a captação. E que impostos eram esses, professor? O quinto era 20% do ouro arrecadado. De tudo que você arrecadava aqui, 20% era do rei, era da coroa portuguesa. E a captação, professor? Era o imposto que eles pagavam por cabeça de escravo. 14 gramas de ouro por escravo, eles pagavam para a coroa portuguesa. Então tinha imposto, a mineração tinha imposto e a coroa portuguesa procurava fiscalizar isso. O ouro teve o seu período de auge, né? Mas também teve um momento que ele entrou em decadência, porque chega uma hora que as minas começam a esgotar, né? E aí, nessa época, o que aconteceu? Esse ouro do Brasil acabou indo parar na Inglaterra. E por que esse ouro do Brasil foi parar na Inglaterra? Porque o Portugal e a Inglaterra fizeram um tratado que ficou conhecido como Tratado de Methuen, mas também conhecido como Tratados de Panos e Vinhos. E nesse tratado, a Inglaterra favorecia a entrada do vinho português no seu país,
e Portugal favorecia a entrada dos tecidos ingleses no seu país. Só que nessa onda, o que aconteceu? O que aconteceu foi que a Inglaterra que se deu bem. Por quê? Porque os portugueses importavam muito mais da Inglaterra do que exportavam para a Inglaterra. Então você vê que eles estão importando muito mais tecidos aqui, ó. Eles estão importando mais tecidos do que estão exportando para a Inglaterra. Então isso acabou fazendo com que a balança comercial de Portugal ficasse desfavorável e Portugal foi se endividando com a Inglaterra e por conta disso o ouro do Brasil foi usado para pagar dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra e aí, no nosso caso, nosso ouro foi para lá na Inglaterra. Dentre outras coisas também por causa desse problema aí do Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos. Show de bola? E aí não pode deixar de falar das drogas do sertão, as nossas especiarias amazônicas que foram utilizadas, usando a mão de obra indígena através de operações de recrutamento desses índios que eram chamadas de descimentos, resgates e guerras justas. As 3 formas de você recrutar a mão de obra indígena aqui na Amazônia para trabalhar, para explorar as drogas do sertão. Agora a gente tem uma pergunta da Manu. Fala pra gente, Manu, qual é a tua pergunta? Professor, aqui na Amazônia houve apenas escravidão indígena? Não, Manu, de jeito nenhum. Aqui na Amazônia teve também a escravidão negra, só que a escravidão predominante, a mão de obra predominante, foi a mão de obra indígena, porque a atividade econômica principal na fase colonial era a exploração das drogas do sertão, e os indígenas aqui sabiam onde é que estava a droga do sertão, então por isso a mão de obra africana ela vai ser usada, mas em momentos específicos, ela é minoria, ela não é a maioria aqui na Amazônia colonial, embora ela exista sim. Beleza? Show de bola? Agora sim a gente vai ver exemplos de drogas do sertão, como cravo, canela, pimenta, cacau, né? As chamadas drogas do sertão ou especiarias amazônicas. Vamos para a nossa pergunta? A Bahia é cidade del rei e a corte do Brasil, nela residem os senhores bispo, governador, ouvidor, com outros oficiais e justiça de sua majestade. É terra farta de mantimentos, carne de vaca, porco, galinha, ovelhas e outras criações. Tem 36 engenhos, nele se faz o melhor açúcar de toda a costa. Terá a cidade com seu termo passante 3.000 vizinhos portugueses, 8.000 índios cristãos e 3 ou 4.000 escravos da Guiné. E aí vem a pergunta... O padre Fernão Cardim foi testemunha da colonização portuguesa do Brasil de 1583 a 1601. O excerto faz uma descrição de Salvador, sede do governo geral, referindo-se, entre outros aspectos, do que ele está falando nesse texto. Ele está falando da incorporação pelos colonizadores dos padrões culturais dos indígenas? Será? Será que ele está falando da ligação da atividade produtiva local com o comércio internacional? Será que ele está falando da miscigenação crescente dos grupos étnicos presentes na cidade? Ou será que ele está falando da existência luxuosa da nobreza portuguesa na capital da colônia? Ou será que ele está falando da dependência da população em relação à importação de produtos de sobrevivência? Qual é a nossa letra, Lombardi? A nossa letra aqui, pessoal, é a letra B. Ligação da atividade produtiva local com o comércio internacional. E qual é essa atividade produtiva local que está ligada com o comércio internacional? Lembra que a gente sinalizou aqui, ó? Neles se faz o melhor açúcar de toda a costa. Ou seja, essa lavoura açucareira que estava voltada para o comércio internacional, essa lavoura açucareira, essa agroexportação baseada na mão de obra escrava, no latifúndio, sistema de plantation, produzir para exportar. É isso que se fazia aqui nesse Brasil colonial. Claro que eles produziam outras coisas para a sobrevivência, a subsistência deles, na alimentação deles, mas para a agroexportação era o açúcar para poder exportar. Show de bola? Tranquilo? E aí isso estava conectado com o mercado internacional, porque o açúcar era altamente valorizado e tinha demanda no mercado internacional. Show de bola? Galera, é isso, minha gente. Hoje nós vimos os períodos econômicos, as atividades econômicas que foram desenvolvidas na história do Brasil na fase colonial, que é um assunto importante para o vestibular da UEA. Continua seguindo a gente, continua seguindo o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Um super abraço para todo mundo. Legal vocês estarem aqui. Espero vocês na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.